Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Penedo, Alagoas. Prepare-se para conhecer o relato de Pedro Oliveira, um trabalhador rural que teve um encontro assustador com uma aparição no antigo engenho onde trabalhava. Sente-se em volta da fogueira e deixe o crepitar das chamas lhe envolver enquanto ouvimos essa história de arrepiar. Pedro Oliveira era um homem simples, dedicado ao trabalho duro no campo. Durante anos, ele trabalhou no antigo engenho Santo Antônio, um lugar que carregava um passado sombrio e histórias de terror que os moradores locais preferiam esquecer. O engenho, construído no século XIX, tinha sido um próspero centro de produção de açúcar, mas com o tempo foi abandonado e deixado para a decadência. Era uma noite escura e sem lua, quando Pedro recebeu a tarefa de verificar algumas máquinas no engenho. O encarregado do local havia ouvido sons estranhos e queria garantir que não houvesse invasores. Relutante, Pedro pegou uma lanterna e se dirigiu ao engenho, o vento frio da noite fazendo-o arrepiar. Ao se aproximar do engenho, Pedro sentiu uma sensação inquietante. As ruínas do lugar, com suas paredes de pedra cobertas de vegetação e os maquinários enferrujados, pareciam observá-lo com olhos invisíveis. Ao entrar no prédio, a porta rangeu alto, como um grito de alerta. Ele iluminou o interior com a lanterna, revelando sombras dançantes que pareciam tomar formas assustadoras. Pedro começou sua inspeção, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo som de seus passos. De repente, ele ouviu um sussurro fraco, como se alguém estivesse tentando falar com ele. Parou por um momento, tentando identificar a origem do som, mas tudo ao seu redor estava quieto demais. Continuando sua inspeção, Pedro chegou à sala das máquinas. Lá, o ar estava mais frio e pesado. Ele notou algo estranho. Uma máquina que não funcionava há anos estava ligeiramente movida, como se alguém a tivesse empurrado recentemente. Enquanto examinava mais de perto, ouviu novamente o sussurro, desta vez mais claro. Ajude-me. Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Voltou-se rapidamente, iluminando todos os cantos da sala, mas não viu ninguém. Respirou fundo, tentando se acalmar. Talvez fosse apenas sua imaginação, mas a sensação de inquietação não o abandonava. Decidido a terminar logo seu trabalho, Pedro se dirigiu ao andar superior, onde ficavam os antigos escritórios do engenho. Ao subir as escadas de madeira, cada degrau rangia sob seu peso. Chegando ao topo, viu algo que fez seu coração parar por um momento. No corredor, uma figura translúcida de um homem estava parada, olhando para ele com olhos cheios de tristeza. Quem é você? Pedro conseguiu perguntar, sua voz tremendo. Meu nome é Joaquim, respondeu a figura, sua voz ecoando pelo corredor. Eu fui um trabalhador aqui há muito tempo. Fui injustamente acusado de roubo e punido. Morri sem que minha família soubesse a verdade. Por favor, ajude-me a encontrar paz. Pedro, tomado por uma mistura de medo e compaixão, decidiu ajudar o espírito. O que posso fazer para ajudar você? Perguntou ele. Joaquim apontou para uma porta no final do corredor. Lá, você encontrará o que precisa. Traga à luz a verdade e eu poderei descansar. Pedro seguiu as instruções do espírito e entrou na sala indicada. Era um escritório antigo, cheio de papéis e livros empoeirados. Em uma gaveta trancada, ele encontrou um caderno de anotações com registros detalhados dos trabalhadores do engenho. Entre as páginas, havia uma carta escrita por Joaquim, explicando sua inocência e pedindo perdão à sua família. Com o caderno em mãos, Pedro deixou o engenho e foi diretamente à casa de seu encarregado, contando-lhe toda a história.
O encarregado, inicialmente cético, ficou impressionado com a carta de Joaquim e decidiu levá-la às autoridades locais para corrigir o erro histórico. Naquela noite, Pedro voltou para casa, mas não conseguiu dormir. Os eventos no engenho o assombravam, e ele sentia que ainda havia algo mais a ser feito. Decidiu voltar ao engenho na noite seguinte, determinado a garantir que Joaquim encontrasse a paz. Ao chegar novamente ao engenho, Pedro encontrou o lugar ainda mais sombrio. A presença de Joaquim parecia mais intensa e ele podia sentir o ar carregado de tensão. Entrou no prédio e se dirigiu ao mesmo corredor onde havia visto o espírito anteriormente. Joaquim, estou aqui. Fiz o que você pediu, disse Pedro em voz alta, esperando uma resposta. De repente, a temperatura caiu drasticamente e as luzes da lanterna começaram a piscar. A figura de Joaquim apareceu novamente, desta vez mais nítida. Obrigado, Pedro. Você fez a coisa certa. Mas há algo que você precisa saber. Antes que Pedro pudesse responder, sentiu uma dor aguda no peito e caiu de joelhos. Uma força invisível o puxava para baixo, como se algo estivesse tentando prendê-lo ao chão. Joaquim, com um olhar de desespero, tentou se aproximar, mas uma sombra maior e mais escura apareceu atrás dele. Você não deveria ter mexido com o passado, disse uma voz grave e ameaçadora. A sombra se materializou em um homem corpulento, com olhos frios e cruéis. Este engenho pertence a mim, e quem ousar perturbar meu domínio, pagará o preço. Pedro tentou se levantar, mas a força invisível o segurava firme. Sentia seu corpo enfraquecer, enquanto a sombra se aproximava. Joaquim, desesperado, gritou: Pedro, corra! Não deixe que ele te pegue! Com um esforço hercúleo, Pedro conseguiu se levantar e correu pelo corredor, a sombra maligna o seguindo de perto. Desceu as escadas aos tropeços, sentindo o ar cada vez mais pesado. Ao chegar à porta de saída, olhou para trás e viu Joaquim enfrentando a sombra, tentando ganhar tempo para que ele escapasse. Pedro correu até sua casa e trancou a porta, seu coração batendo descontroladamente. Sabia que havia despertado algo muito mais perigoso do que um espírito perdido. Passou a noite em claro, esperando que a sombra não o seguisse até ali. No dia seguinte, decidiu deixar Penedo. Enquanto arrumava suas coisas, sentiu a presença de Joaquim mais uma vez. Obrigado por tentar me ajudar, disse o espírito, sua voz fraca. Mas o mal neste lugar é muito forte. Cuide-se. Pedro deixou a cidade, mas nunca esqueceu os eventos daquela noite. Sabia que havia feito o possível para ajudar Joaquim, mas também compreendeu que algumas forças são simplesmente além da compreensão humana. O engenho Santo Antônio continuou assombrado, um lembrete constante do passado sombrio e dos segredos que ele guardava. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Pedro sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes o passado nunca está realmente morto, apenas esperando para ser descoberto.